Olá, boa noite. Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, denuncia a deputada Sheridan, do PSDB de Roraima. A parlamentar é acusada de compra de votos nas eleições de 2010. Tribunal mais que dobra a pena do ex-tesoureiro do PT. Pena de João Vacari Neto passa de 10 para 24 anos. 3 prefeitos do sul da Bahia são afastados dos cargos. Eles são acusados de fraudes em contratos que somam 200 milhões de reais. Número de casos de feminicídio em São Paulo aumenta 46% no primeiro semestre. Nos últimos 4 dias, mais 2 mulheres foram assassinadas pelos ex-companheiros. Você acompanha essas e outras notícias após o intervalo. Até já! Senhores, terminamos. Ai, amor, eu quero mais uma sessão. Eu também. Mas a gente tem que ver se tem limite no cartão. É verdade. Vou lá fora ver isso. Ih, tá se complicando, fera. Faz no app. Epa! No app Bradesco, você consulta o limite do cartão sem gastar seu 3G. Na orelhinha, na orelhinha. Epa! Epa não, app. Bradesco, pra frente. Você começa a repor cálcio a partir dos 40 anos, mas com o tempo percebe que tomou o cálcio errado. E aí surgem os problemas com a osteoporose. Por isso você não pode abrir mão de um cálcio certo, Calcitran. Em Calcitran você pode confiar. Milhares de mulheres já se beneficiaram com o Calcitran. E se você precisa de uma reposição de cálcio ainda mais rápida, Calcitran MDK. Calcitran, o cálcio certo, para não se arrepender depois. Tá a fim de escrever a sua própria história? Que tal dirigir a sua própria vida? Então corre pra cá, que a sua hora chegou. Bem-vindo ao Mundo Casper, o lugar certo para você pensar, criar e questionar. Na Casper, razão e emoção se unem para fazer diferente, fazer melhor. E você, aceita o desafio? Tem muita coisa nova te esperando por aqui. Faculdade Casper Libero, Vestibular 2018, paixão por comunicação. Imecap Antissinais Q10. A revolução no tratamento de beleza. A nanotecnologia associada à coenzima Q10, nutriente vital na reconstrução celular. Imecap Antissinais Q10. Nanopartículas que agem mais profundo na pele, repondo a perda de Q10 ocorrida ao longo dos anos. O resultado, uma pele mais firme e a redução das rugas e linhas de expressão em até 3 semanas. Imecap Antissinais Q10. A inteligência artificial está cada vez mais presente na nossa vida. Não só deixando o nosso cotidiano mais prático, como também levantando novas questões éticas. E no Todo Seu de hoje, eu converso sobre esse assunto com o engenheiro mecatrônico, Fábio Cosman. Na gastronomia, comida caseira com um toque criativo. E eu recebo ainda ela, que tem um vozeirão de arrepiar, Ellen Oléria. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me, and I'm feeling good. Todo Seu, hoje, 10h30 da noite. Vem, tô te esperando. Com exclusividade, o Jornal da Gazeta, edição das 10, mostra que o número de casos de feminicídio no estado de São Paulo aumentou 46% no primeiro semestre deste ano em relação ao ano passado. E o número de vítimas continua crescendo. Nos últimos 4 dias, mais 2 mulheres foram assassinadas pelos ex-companheiros. A costureira Marli de Araújo, de 43 anos, foi tirada do trabalho pelo ex-companheiro Douglas Roberto Silva Santos, de 39 anos, e espancada na calçada, em pleno bairro do Bom Retiro, no centro de São Paulo. As imagens são de câmeras de segurança. O crime aconteceu na última sexta-feira. Ela foi socorrida, mas não resistiu e morreu no sábado. Douglas é procurado pela polícia. É estranho, porque o casal já estava separado há 3 meses, né? E ele, o autor do crime, ele já estava convivendo com outra pessoa há 3 meses. Acreditamos que ele queria reatar algum motivo nesse sentido.
Nesta terça-feira foi enterrado em Itapevi, na Grande São Paulo, o corpo de Maria Aparecida da Silva Santos. Ela tinha 50 anos e também foi assassinada pelo ex-namorado Cléder Gonzaga Hilário. Segundo a polícia, ele a levou à força para um motel em Cotia e a matou por não aceitar o fim do relacionamento. Ele também está foragido. São os mais recentes casos de feminicídio em São Paulo. O tipo penal instituído por lei em 2015 torna o assassinato de mulheres, motivado pelo simples fato de ser mulher, um crime hediondo, com penas mais altas e mais rigor no cumprimento das sentenças. Um levantamento exclusivo obtido pelo Jornal da Gazeta através da Lei de Acesso à Informação mostra que de janeiro do ano passado a junho deste ano, a cidade de São Paulo registrou 87 casos de feminicídio, sendo 61 tentativas e 26 acabaram consumados. Os números revelam ainda que aqui na cidade esse tipo de crime aumentou 34% nos primeiros 6 meses de 2017 em comparação ao mesmo período de 2016. No estado, os casos de feminicídio quase dobraram. O crescimento foi de 46%. É óbvio que as mulheres estão denunciando mais, estão procurando mais os serviços, mais a justiça, rompendo os relacionamentos agressivos, abusivos, violentos, mas essa violência está crescendo e está ficando cada vez mais visível. Algo que antes era escondido entre 4 paredes, agora com a Lei Maria da Penha e com as redes sociais, estão aí muito mais visíveis aos olhos da sociedade. Com os dados de boletins de ocorrência da Secretaria de Segurança Pública de São Paulo, podemos traçar um mapa da violência contra a mulher. A região com mais feminicídios é a leste, 24 casos, seguida da região sul, com 19. A região oeste apresentou 14 casos, a norte 12 e no centro houve 6. Casos sem bairro informado foram 12. 55% das vítimas eram brancas, 56% tinham entre 16 a 35 anos. Famoso dono de loja de bicicletas é assassinado a tiros no centro de São Paulo. José Wilton Oliveira, conhecido como Draque, morreu na sua bicicletaria no bairro de Santa Cecília. Segundo testemunhas, o criminoso conversou com a vítima, saiu e voltou em seguida com a arma. Ele fugiu depois do crime e a polícia segue procurando o assassino. Conhecido no meio ciclístico pela paixão pelas bicicletas, principalmente as usadas na modalidade conhecida como BMX, Draque abriu sua loja em 1997. Ele é considerado por muitos como o principal personagem do BMX. Promovia eventos e apoiava os ciclistas. O caso foi registrado no Distrito Policial em Santa Cecília como homicídio simples e encaminhado ao Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa, que está reunindo imagens de circuito interno na região para identificar e prender os autores do crime. O enterro dele será amanhã no cemitério da Quarta Parada. Foi lançado agora à noite aqui em São Paulo o livro A Biografia da Televisão Brasileira, escrito pelos jornalistas Flávio Rico e José Armando Vanucci. E a emissora aqui da Fundação Casper Libero ganhou um capítulo especial que narra os primeiros passos da TV no Brasil. Quase 1000 páginas, divididas em 2 volumes. A biografia da televisão brasileira é resultado de mais de 2 anos de trabalho, de entrevistas e reportagens de Flávio Rico e José Armando Vanucci. O nosso trabalho foi de reportagem, então a gente sentava com as pessoas, começava a conversar, a gente tinha uma pergunta básica para todo mundo. Qual a sua primeira lembrança ao ver a televisão? Não necessariamente ao pisar para trabalhar, mas o veículo. E a partir dali a gente começava a puxar todas as emoções. Os livros falam das novelas, dos programas de humor e de esportes e do jornalismo brasileiro. É claro que no meio de tantas histórias, a TV Gazeta não poderia ficar de fora. E, aliás, com um tratamento muito especial dos 2 autores. Eu tenho uma história com a Gazeta que começou quando eu tinha 14 anos de idade. Eu era office boy da Gazeta Esportiva, trabalhei com o Carlos Joelnelli e eu acompanhei, naquele tempo, lá atrás, os primeiros passos da construção da TV Gazeta, quando ela recebeu a concessão. E quando a gente escreveu da Gazeta, é uma coisa que bate o coração, é mais próxima, né? Parece que a gente está escrevendo de alguém da própria família da gente. Na dedicatória, o reconhecimento da trajetória da Fundação Casper Libero.
Um material histórico, como o dia da inauguração do Canal 11. O lançamento da biografia da televisão brasileira foi agora à noite em um shopping de São Paulo e contou com a presença de diversas personalidades. Morreu em São Paulo, aos 74 anos, o publicitário Neil Ferreira. Ao lado de José Saragossa, Neil foi responsável por peças publicitárias famosas e também a criação de personagens marcantes como o Leão do Imposto de Renda. Ele estava fora do mercado desde 2002. O publicitário paulista começou a carreira de redator como jornalista na Folha de São Paulo e no Jornal do Brasil, depois de ter trabalhado como office boy no Grupo Diários Associados. Em 64, entrou para a publicidade. Por 18 anos, Neil Ferreira esteve entre as cabeças da agência DPZ. Neil e Zaragoza formaram uma das duplas mais criativas do mercado publicitário na década de 70. Juntos criaram comerciais que viraram ícones da propaganda, como o Leão do Imposto de Renda, em 1978. E o filme que lançou o Baixinho da Kaiser. Em 2002, Neil passou a se dedicar principalmente a escrever crônicas. Em 2012, ganhou o prêmio Jeca Tatu e foi homenageado no 7º encontro de redação publicitária na Academia Brasileira de Letras, no Rio de Janeiro. A família do publicitário não divulgou a causa da morte. Ele vai ser cremado. O velório será realizado amanhã à noite no Hospital Albert Einstein. Justiça afasta 3 prefeitos de cidades do sul da Bahia. Todos pertencem à mesma família e partido e são suspeitos de desviar 200 milhões de reais. A operação da Polícia Federal foi realizada também em Minas Gerais e em São Paulo. Segundo as investigações, o suposto esquema envolvendo os 3 prefeitos simulava licitações para desviar dinheiro usando empresas ligadas aos políticos, todos do PSD. Além de serem do mesmo partido, todos pertencem à mesma família. Cláudia Oliveira, prefeita de Porto Seguro, é casada com José Robério Batista de Oliveira, prefeito de Eunápolis, e irmã de Agnello Santos, prefeito de Santa Cruz de Cabralha. A prisão deles foi pedida pela Polícia Federal, mas o Tribunal Regional Federal da Primeira Região negou. O trio foi afastado da gestão pública por tempo indeterminado. Eles também tiveram os bens e as contas bancárias bloqueados. Para a Polícia Federal, os 3 prefeitos teriam envolvimento numa suposta ciranda da propina. As empresas da família se revezavam para vencer as licitações disputadas em cada uma das 3 cidades baianas e, assim, desviar verba pública. Em agosto de 2012, quando ainda era deputada estadual e concorria à prefeitura de Porto Seguro, Cláudia Oliveira foi filmada rindo enquanto falava sobre desvio de dinheiro público. Canta aqui, meu povo da periferia, está passando por essa... Pinguela. Cuidado aqui, ó. Eu coloquei emendas, falei projeto para uma ponte que vai beneficiar aqui toda a comunidade. Uma ponte onde serão investidos 2 bilhões. 1 bilhão eu fico! Na época, a Cláudia disse que tudo teria sido uma brincadeira. Agora, os investigados vão responder pelos crimes de organização criminosa, fraude a licitações, corrupção e lavagem de dinheiro. As defesas de Cláudia Oliveira, prefeita de Porto Seguro, José Robério Batista de Oliveira, prefeito de Eunápolis, e de Agnello Santos, prefeito de Santa Cruz de Cabralha, ainda não se manifestaram. Tribunal Regional Federal passa de 10 para 24 anos a pena do ex-tesoureiro do PT, João Vacari Neto, na Lava Jato. A sentença do juiz Sérgio Moro, na primeira instância, foi de 10 anos de prisão. Agora, a pena aumentou para 24 anos. É que os crimes de corrupção, a ele imputados em 5 processos, que eram considerados como um só, passaram a ter as penas somadas. Vacari foi absolvido pelo mesmo tribunal em 2 dessas ações, por falta de provas. Agora, a Corte Federal considerou que existe farta prova documental. Para a Justiça, o ex-tesoureiro do PT recebeu em nome dele e do partido dinheiro desviado da Petrobras em troca de contratos para a construção de plataformas e fornecimento de sondas para o pré-sal.
Por ordem de Vacari, o lobista Zui Skornik, do estaleiro asiático do grupo Keppel, mandou parte da propina para a conta secreta de João Santana e Mônica Moura, no exterior. Na mesma ação, o casal de marqueteiros teve a pena mantida em 8 anos e 4 meses de cadeia, assim como o lobista, condenado a 15 anos e 6 meses. Porém, o tempo de prisão será estipulado pelo acordo de delação que os três fecharam com o Ministério Público. A defesa de João Vacari Neto pedia a liberdade dele e avisou que vai recorrer. Alega que a decisão foi baseada apenas na palavra dos delatores. O ex-tesoureiro, condenado 5 vezes pelo juiz Sérgio Moro, está preso em Curitiba desde abril de 2015, de forma preventiva. Numa outra ação, o Tribunal Regional Federal da 4ª Região em Porto Alegre reduziu as penas do ex-presidente da OAS, Léo Pinheiro, de 8 anos e 2 meses de prisão para 5 anos e meio. Do ex-senador Gin Argelo, de 19 anos para 11 anos e 8 meses. Do ex-presidente da UTC, Ricardo Pessoa, de 10 anos e meio para 7 anos. E do ex-diretor da empreiteira, Valmir Santana, de 9 anos e 8 meses para 6 anos e 2 meses. Argelo teria pedido à Pessoa 5 milhões de reais como doação eleitoral, desviados da Petrobras. Os outros réus são acusados de intermediar a propina. 3 executivos da Galvão Engenharia também tiveram as penas aumentadas no recurso julgado hoje pela Corte Federal. Entre elas, a do ex-presidente da empresa, Dário Queiroz Galvão Filho, que passou de 13 anos e 2 meses para 20 anos e 6 meses de cadeia. O executivo responde em liberdade. Procuradora-Geral da República denuncia a deputada federal Sheridan Oliveira, do PSDB de Roraima, por compra de votos. Segundo Raquel Dodge, a deputada teria oferecido vantagens para que eleitores votassem em seu ex-marido, Anchieta Júnior, na campanha ao governo de Roraima, na eleição de 2010. Entre os benefícios, a tucana teria oferecido a inscrição em programa social do governo e pagamento de multas de trânsito. Na época, além de primeira-dama, ela era secretária estadual de Promoção Humana e Desenvolvimento. A acusação foi feita com base em depoimentos e áudios gravados por eleitores. Sheridan, que é uma das relatoras da reforma política na Câmara, diz que vai provar a inocência. Agora há pouco, o Michel Temer publicou um vídeo nas redes sociais defendendo a aprovação da reforma da Previdência ainda para este ano. Ontem, o presidente havia admitido, em reunião com líderes da base aliada, que a proposta da reforma poderia não ser votada. E tenho absoluta convicção, eu quero transmitir a ideia de que toda a minha energia está voltada para concluir a reforma da Previdência, mostrando a todos que a reforma previdenciária é fundamental para o nosso país. Com dívidas de cerca de 4 bilhões de reais, a JBS Friboi adere ao programa de refinanciamento do governo federal e deve economizar 1 bilhão de reais com redução de juros e multas. Os débitos com a União chegam a 4 bilhões e 300 milhões de reais. São dívidas de INSS, PIS e COFINS, Imposto de Renda e CSLL, que é a Contribuição Social sobre o Lucro Líquido. A empresa informou que vai pagar 20% do valor bruto dos débitos em parcelas mensais até dezembro, totalizando 1 bilhão de reais. Já os valores devidos à Receita Federal serão quitados à vista com a utilização de créditos tributários, somando uma parcela de 1 bilhão e 600 milhões. A última parte, de 1,5 bilhão de reais, são débitos de competência da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional e serão quitados em 145 parcelas mensais a partir de janeiro do próximo ano. Desde a divulgação do áudio de Joesley Batista com o presidente Michel Temer, a JIF vem sofrendo consequências. As marcas do grupo perderam valor de mercado e também credibilidade junto aos consumidores. A renegociação das dívidas deve gerar uma economia de pelo menos 1 bilhão e 100 milhões de reais. Mesmo com o refis, o grupo dos irmãos Batista terá prejuízo.
O impacto negativo sobre o lucro líquido será de aproximadamente 2 bilhões e 300 milhões só no terceiro trimestre do ano. Enquanto a empresa faz o que pode para não se afundar ainda mais, os donos Joesley e Wesley Batista seguem presos preventivamente na carceragem da Polícia Federal, em São Paulo. Eles tiveram um acordo de delação suspenso, acusados de omitirem informações à Justiça. Os dois são réus pelos crimes de manipulação de mercado e uso indevido de informação privilegiada. Segundo a investigação, eles venderam ações à JBS e compraram dólares para proteger o equilíbrio financeiro da companhia, dias antes da delação vir à tona. E agora o comentário de política com José Neumann e Pinto. Eu sou um velho repórter político, um comentarista razoavelmente experiente, mas eu confesso que eu fiquei surpreendido e chocado quando eu vi a notícia de que a JBS do Joesley Batista vai lucrar 1 bilhão e 100 milhões com o refis do Temer. Eu ia ter um prejuízo de 4 bilhões e 200 milhões e vai ser multas perdoadas, vai ter custos judiciais perdoados e dívidas pagas há 100 e tantos meses, etc. A JBS do Joesley Batista, que o Temer vive chamando de bandido, que era um santo, tanto que ele recebeu lá no Palácio, mas que depois virou bandido, que fez com o Janot uma delação premiada, premiadíssima, porque ele nem sequer contou as vantagens que levou como campeão mundial no governo Lula para deixar de ser um mero açougueiro em Anápolis e se tornar no tranchã mundial, maior produtor de 80% da proteína animal no mundo. Olha, eu só quero lembrar o seguinte, refis é uma safadeza. O governo nos trata, todos nós que pagamos impostos em dia, como se nós fôssemos otários. Mas nós somos otários à força, porque se não pagarmos os impostos, seremos perseguidos pelo fisco e, se for o caso, até processados na justiça. Quero deixar esse registro aqui. Refis torna o cara que paga a conta em dia o único que se dá mal nessa república dos espertalhões. Bom, eu volto quinta-feira, direto ao assunto. Até! Aqui em São Paulo, o sol reapareceu esta tarde, ajudou a elevar as temperaturas, mas já esfriou novamente, viu? Então vamos ver como ficam os próximos dias. A previsão para amanhã é de nuvens carregadas sobre todo o estado de São Paulo. Aqui na região metropolitana, o sol aparece entre nuvens e chove só a partir do finalzinho da tarde. Vamos ver as temperaturas? Vai esquentar, hein? Nessa madrugada teremos mínima de 15 e máxima amanhã de 25 graus. Aí na quinta-feira já pode fazer até 29 graus à tarde e na sexta teremos calorão previsto na casa dos 31 graus, mas ainda com chances de chuva. Eu fico por aqui. A edição de hoje pode ser vista no site do Jornal da Gazeta. Muito obrigado pela sua companhia. Fique agora com o Rony Von no Todo Seu. A gente se vê amanhã. Tenha uma boa noite. O que tem de novo no mundo das celebridades? Confira no Revista da Cidade desta quarta, 9h30 da manhã. Assista agora, Todo Seu.